E aí, galerinha do quarto ano, como é que vocês estão? O tio Hélio está bem, espero que vocês também estejam bem. Gente, fala o seguinte, você já merendou? Se não merendou, se não for robustinho, dá pausa aí no vídeo, vai merendar, depois tu volta e acompanha a aula, porque, né, como diz aquele velho deitado, né? Barriga vazia não sustenta osso em pé, alguma coisa assim, né? Se não for assim, é outro ditado. Enfim, mas gente, vamos lá para nossa aula, tá? Piada besta. Vamos para nossa aula que vai ter como tema História do Computador, tá bom? Então, vou replicar aqui minha tela para vocês. Pronto, galera, tá aqui a minha tela para vocês. Deixa eu só tirar esse negócio daqui, pronto. Vamos lá, olha só. Como eu falei, a gente vai ver sobre a história do computador, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai ver? A gente vai ver a história do computador, se é a história do computador, tem que ver a história do computador. E vamos ver também o computador e sua evolução. E aqui dentro, gente, a gente vai ver a seguinte coisa, a gente vai ver as gerações dos computadores, né? Como é que eles evoluíram até o que nós temos hoje aqui, como o celular, né? O tablet, o computador, o notebook, né? Enfim. Então vamos lá, olha só. E teremos a atividadezinha também, tá? Porque tem que ter atividade. Então vamos lá, olha só. História do computador, certo? Agora veremos aqui, gente, como foi a criação de uma invenção que se tornou muito significativa para o homem, que foi a invenção do computador, exatamente, né? Antigamente, né, o pessoal eles faziam contas utilizando pedras, né? Então, vamos supor que eu tinha 50 ovelhas, então eu pegava 50 pedras, colocava no cantinho assim, e aí eu ia contando a quantidade de ovelha que ia passando com as pedras, tá? E aí isso aí quem fazia era o pessoal da época primitiva, né, gente? E aí eles utilizavam também, gente, as mãozinhas, os dedos, né? O homem também utilizou muito os dedos para fazer a contagem de objetos. Vamos supor que eu tivesse só 10 vacas, né? Tivesse 10 vaquinhas, e aí eu contava as vaquinhas e eles iam passando e eu contando o dedo, diminuindo o dedo. E aí funcionava aquela questão das contas. Só que ficava ruim quando aumentava o número de vaca, né? Tinha lá 100 vacas e eu só tinha 20 dedos. Aí não dava, né? 20 dedos contando com as mãos e os pés. E aí o homem percebeu que precisava, né, melhorar a sua forma de contar, porque estava difícil. Então, gente, foi aí que veio, né, o ábaco, né? No Oriente Médio surgiu o ábaco, certo? Um dos principais instrumentos utilizados para calcular. Então, ele servia para fazer cálculos grandes, né? Ele era feito de madeira, varas e grãos, né? Grãos aí podia ser de qualquer tipo de grãos aí, tá bom? Servia para fazer soma e subtrações, né? Então, ele fazia essas duas coisinhas aí, soma e subtração, ou seja, somar e diminuir. O ábaco é considerado a primeira forma de máquina computacional. Então, o ábaco aí já começa o lance da computação, gente, tá? Então, vamos lá. E aí temos esse cara aqui que é o Blaise Pascal, certo? O que ele fez, né? Após o ábaco, foi inventado a régua de cálculo. Logo depois surgiu a primeira máquina de calcular, né? Ele fazia o quê? Fazia adições, subtrações, criada por Pascal, né? Então essa aqui é a maquinazinha que fazia isso, né? Além de somar, né, subtrair, ela fazia, né, outros tipos de adições e subtrações. Então dá para fazer isso aí de forma bem mais rápida com essa máquina, né? Então é isso. Vamos lá. E aí temos a história do computador ainda, certo? E existem inventos, gente, que foram criados para acabar com as exaustivas horas de cálculos. Tinha gente que passava o ano todinho só contando. Então, Jaguar inventou um TA que funcionava automaticamente, né? O TA seguia cartões furados e assim eram feitos os desenhos nos tecidos, né? Então tá aqui a maquinazinha aqui do Jaguar, certo? Ó, tem os cartõezinhos aí perfurados. E aí, esse cara aí é o Jaguar, né? O cara que criou aí esse TA automático que fazia, né, os cálculos e mostrava no tecido. E aí vamos lá, temos aqui também, foi criado também por um americano chamado Herman Hollerith, né? Hollerith, certo? Uma máquina para facilitar a contagem do censo, né? O que é o censo? Vamos supor, contar as pessoas, né? Quantas pessoas existem ali naquela cidade, naquele país, naquele bairro, tá certo? Nesse caso aqui era a população americana, né? Lá dos Estados Unidos. Esta máquina era especial para fazer cálculos e utilizava cartões perfurados também. Lembra aí a história do Blaise Pascal? Mesma coisa aqui, só que fazia, né, contas muito mais rápidas do que a máquina lá de TA do Pascal. E aí vamos lá.
Jaguar, né? Enfim, vamos lá. Depois dessas invenções, muitos tipos de máquinas ainda foram inventadas para facilitar cálculos, e foi a partir dessas invenções que a ideia do computador começou a aparecer, gente, né? A partir dessas invenções de fazer contas, de fazer cálculos, é que surgiu o computador, né? Então a matemática, né, tá sempre atrelada a tudo, né? Até mesmo na informática, tá? Então gosta aí, aprende aí a fazer os cálculos, as contas, tá? Porque matemática é importante. E aí a principal ideia que deu origem ao computador foi a ideia de um matemático chamado Charles Babbage, né? Acho que a gente já falou sobre esse cara. Ele é considerado o pai da computação, ou o pai do computador, tá bom? A ideia, né, lançada por Babbage era o quê? Era mostrar o funcionamento de um computador nos dias atuais, né? Só que não era basicamente isso, né? Não dava para fazer isso ainda. Então, para que ele servia? Deixa eu voltar para cá, pronto. Pronto, continuando aqui. Então, computador e sua evolução, gente, né? Vamos ver aqui, é isso mesmo? Não, temos mais aqui. Pronto. Então, a ideia de Babbage era o quê? Ele dizia que uma máquina, para funcionar sozinha, deveria trabalhar da seguinte maneira: processar dados, né? Sair dados, mostrar dados, né? Guardar resultados, e aí, para isso, ele precisava ter uma entrada de dados, tá bom? E aí, você fazia esse ciclo, né? Entrada de dados, processamento de dados, saída de dados. E aí esses dados eram guardados, depois eram utilizados como entrada de novo, que era processado, que tinha mostrado a saída. Então ele fazia esse círculozinho aí, certo? Que funcionava como os computadores de hoje, né? A gente tem a questão da entrada, né? A gente manda informações para o computador, ele processa as informações e mostra para a gente alguma coisa. E basicamente essas coisas são guardadas dentro do HD, dentro da memória, dentro do cache, enfim, tá bom? Então, tudo isso funciona dessa maneira nos computadores atuais. E aí, vamos lá, o computador e sua evolução. Gente, os computadores desenvolvidos há décadas atrás ocupavam salas inteiras, né? Como eu falei para você já, né? Ocupava 3, 5, 7 salas inteiras, tá bom? E não tinha um grande poder de processamento, não. Exemplo, né? Se o meu celular aqui processava milhões de vezes mais do que o ENIAC, que foi o primeiro computador. Então, vamos acompanhar como essas máquinas evoluíram, gente. Primeiro, tem a primeira geração, certo? Que é a geração do computador com válvulas. Já que eu mostro para vocês como é essa válvulazinha aí, tá? E aí temos aí um rapaz aí mexendo, né? Deve ser um programador, né? Programando aí o primeiro computador, o ENIAC. E aí, vamos lá. Gente, o exemplo desta geração, da primeira geração, é o Mark I, certo? O Mark I. Ele era, quem assistiu aí o Homem de Ferro sabe, né? O nome da primeira máquina que ele fez, né? A primeira armadura dele, que é o Mark I. Ele era totalmente eletromecânico, tá? Tinha cerca de 17 metros de comprimento e 2 metros de altura e pesava, gente, cerca de 5 toneladas. O bicho era pesado. O barulho do computador, né, em funcionamento, segundo relatos da época, né, porque ninguém sabe, ninguém mais ligou essas máquinas, se assemelhava a várias pessoas tricotando dentro de uma sala, né, tipo, bem alto, várias pessoas tricotando lá. E o Mark I, ele continha nada menos que 750 mil partes unidas, gente, muitas partes conectadas, tá? Por aproximadamente 80 quilômetros de fios. Gente, é muito quilômetro de fio, é muito fio, né? Ele foi o primeiro computador totalmente automático, visto na imagem anterior. Essa imagem de aqui, cadê? Tá aqui, ó. Então, esse aqui é o Mark I, né? O ENIAC, né? Então, vamos lá. E aí, temos a geração de computadores, né? Com transistores, né? Que é a segunda geração. Gente, o transistor foi um novo componente que substituiu as válvulas, né? Ele tinha um menor aquecimento, maior poder de cálculo e ele acertava mais e também tinha um consumo de energia bem menor do que as válvulas, né? As válvulas eram muito complicadas de trocar e qualquer coisa queimava uma válvula. Já o transistor não, né? Ele esquentava bastante, mas demorava a queimar. E aí nós temos a imagem, né, do cara aí trocando aí, né, os transistores deles, tá bom? Então vamos lá. Terceira geração de computadores, gente. Olha só, estamos quase chegando na nossa geração, né? Na quinta geração de computadores, tá? E aí, geração de computadores com chips, certo? Então, a terceira geração se inicia com a introdução dos circuitos integrados, os chamados chips. Então, você pode ver aí que tem um chipzinho do lado esquerdo, certo? E um computador antigão aí, ó. Primeiro aí,
computador, deve ser um da Apple, deve ser o Melissa, né? Então, esse aí foi um dos primeiros computadores a ser criado aí pelo Steve Jobs. Então vamos lá, quarta geração de computador com chip de alta escala. Gente, né, eles eram ainda mais avançados que os circuitos integrados, né, do que a terceira geração. E o uso desses circuitos na construção de processadores representou outro salto na história dos computadores, gente. Olha só, né, a quarta geração já começa a aparecer mais com os nossos computadores atuais, né? Então, ó, já tá aparecendo aí esse computadorzinho mais, né, parecido com os do laboratório, com os de casa, né? Então, vamos lá. E aí temos a quinta geração, gente. Olha só o nosso celular chegando aí, né? A geração do computador com chips de ultra escala e integração. Não é só de ultra escala, ele tem também integração, né? Ou seja, eles são integrados a várias partes do computador, do celular, tudo, beleza? Então são os computadores atuais, de diferentes tipos, muito mais velozes e mais rápidos e menores que os computadores antigões, né, gente? Então nós temos o celular que é um computador altamente potente, né, que serve para várias coisas. E aí vamos lá acompanhar aqui a evolução, né, do computador desde o ábaco até a quinta geração, né? Deu um bugzinho aqui na hora de escrever, deixa eu ajeitar isso aqui para vocês. Pronto. Vamos lá, terceira, beleza, aqui é quarta geração. E aqui é quinta geração. Pronto, ajeitei, salvar, né, para ficar salvo. E aí eu começo daqui. Pronto. Então, gente, nós acabamos de ver um pouco sobre a história do computador, né? Então, veja como essa história pode ser representada utilizando a linha do tempo que eu fiz aqui para vocês, ó. Olha só, começou a surgir o ábaco, né? O povo ali da Ásia, né, do Oriente Médio fizeram aqui o ábaco, né, que servia para calcular as coisas. E aí depois veio a primeira máquina de calcular, e aí veio a válvula, né, as válvulas e a primeira geração de computadores. Veio os transistores e a segunda geração, o chip e a terceira geração, o chip de alta escala e a quarta geração, e o chip de ultra escala e a quinta geração. Então nós temos aqui toda a linha, né, cronológica, toda não está completa, porque foram muitos computadores, muitas coisas, mas aqui dá para ver basicamente o que nós precisamos aprender nessa aula. E aí, gente, atividade, preencha qual geração e a característica que corresponde a cada imagem abaixo, certo? E aqui nós temos, ó, válvula, vou voltar aqui, temos aqui, ó, válvula. Deixa eu pegar só o marcador, pronto. Temos aqui as válvulas, os transistores, os chips de ultra escala, a máquina de calcular e o chip de alta escala, né? Tem aqui o ultra, alta, certo? Ultra escala, alta escala. Então, é isso, né? Próxima aula eu vou explicar a avaliação para vocês, então qualquer dúvida é só me chamar. Pikachu dando tchau, o tio Hélio tá dando tchau. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.